sempre vendo a mão do Senhor, que é poderosa, que tem se movido em nosso meio. Para mim é um prazer muito grande louvar a Deus. E, como diz os moravianos, se eu tivesse 1000 vozes, todas elas louvariam ao Senhor. E o desejo do nosso coração realmente é glorificar a Deus, e para nós é um prazer mais uma vez estar com você. Eu gostaria que você nos acompanhasse mais uma vez na nossa live Banquete no Deserto. E nessa noite tão especial, eu estou aqui com um convidado de honra, que é o meu produtor. Já produziu alguns CDs meus e para mim é um prazer muito grande estar com Israel Dantas. Prazer meu, pastor. Boa noite, Deus te abençoe, Israel. Muito bom tê-lo aqui. Amém, pastor. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Amém. Nós vamos, eu vou tentar, mas ele, graças a Deus, eu estou aqui com a companhia dele, para nós fazermos uma adoração ao nosso Deus, que é sempre digno. Eu sei que muitas pessoas estão envolvidas em retiros, graças a Deus, porque a igreja não celebra o carnaval. A igreja aprendeu a se mover de outra forma para não ficar parada, porque o país basicamente para diante dessa celebração. Basicamente, eu acho que deve ser a celebração que dura mais tempo, né, Israel, no Brasil, né? Basicamente, tem gente que está desde sexta-feira, né, Sim. fazendo esse movimento. E a igreja, ela também não se omite em relação a se esconder. Ela está orando pela cidade, orando pelo país, abençoando a nossa terra. E, inclusive, como Deus tem se movido em nosso meio para nós, todo retiro que nós chamamos de revival tem sido um momento muito especial para nós. Então, Deus tem se movido desde sexta, fizemos 24 horas de oração pela nossa cidade, e sábado começamos, então, a programação do revival. E como Deus se manifestou, como Deus tem se movido. Eu louvo ao Senhor e agradeço ao Senhor, porque apesar dos ataques, das profanações, dos pecados que são estabelecidos nesses dias, a igreja tem se posicionado em oração, tem se posicionado em intercessão. A igreja não tem se abatido, pelo contrário, tem se erguido com autoridade e poder. O que Deus tem falado conosco esses dias a respeito desse tempo que o Senhor vai revelar, aquilo que muitas pessoas saíram para ir para o carnaval e elas estão buscando a Deus, pedindo a Deus uma saída para não se envolver mais com essa vida tão mundana, tão perversa, tão violenta. Quantas pessoas hoje, né, durante esses dias, já perderam suas vidas? Quantas pessoas já perderam seus carros? Né? Quantas pessoas já perderam tantas coisas, inclusive suas famílias, por causa da orgia do pecado? Mas nós oramos nessa noite para que a nossa cidade seja protegida. E a presença de Deus, meus queridos, ela tem o poder de proteger. E é o que nós queremos fazer nessa noite, atrair a presença de Deus a esse lugar, para proteger a nossa cidade. Levante agora mesmo um altar de adoração aí onde você está. E com certeza, sua casa vai mudar, sua vida vai mudar. Tudo na sua vida vai mudar se você levantar um altar de adoração ao Deus único e verdadeiro. Se você, olha, tanta gente já está aqui com a gente. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe. Pessoas que sempre estão. Amém, amém. Né? Sempre podem fazer comentários. Eu estou podendo ler aqui hoje, né? E pode fazer comentários, nós vamos acompanhar você. E eu agradeço a Deus pela sua companhia também. Muito obrigada, que Deus abençoe. Nós vamos começar. Eu quero que você esteja orando por isso. Nós vamos começar cantando uma canção de adoração ao Senhor. Amém? Essa canção, Israel produziu, né? Mas a gente não lançou ainda. Né? O Sentimento de Jesus. O Sentimento não. Não lançamos. Nós até dissemos que íamos lançar, né? Mas não tivemos ainda a oportunidade. Mas é uma canção que eu já fiz, até toquei na frente do Mediterrâneo, lá em Tel Aviv. É um clipezinho que nós fizemos para adorar a Deus ali na frente do Mediterrâneo. E
Mas nunca gravamos essa canção. E sempre que nós adoramos aqui, é uma canção extremamente antiga. Essa canção foi gerada numa vigília por 2 homens de Deus, que eram meus amigos de intercessão, de oração. Né? Se alguém estiver nos assistindo, faz parte da nossa história de adoração. O sentimento de Jesus, nós vamos cantar agora. Amém? Esse hino faz parte também da minha memória de conversão, Olha né? só, é verdade. É verdade. Muitas histórias aí, muitos momentos de reflexão, de choro na presença do Senhor, né? Verdade. Com essa canção. Verdade. É uma canção, irmãos, é uma canção assim, muito especial para nós. Eu percebo que toda vez que a gente canta lá em Israel, a gente escolhe um local específico para cantar essa canção. É no Monte das Bem-aventuranças. E a gente percebe como Deus se manifesta ali de uma forma muito especial. Orem por mim enquanto eu estiver louvando, porque realmente a garganta não está me ajudando muito hoje, mas que o Espírito Santo me conduza nessa adoração. Ó Senhor, há em ti sentimento maior do que há em mim. Tu me confortas na hora da dor e me cobres com teu manto de amor. Tu me confortas na hora da dor e me cobres com teu manto de amor. Quando dizes bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Eu chorei, você me consolou, e aos teus pés me derramo, Senhor. Eu chorei, você me consolou, e aos teus pés me derramo, Senhor. Quando dizes bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Eu chorei, você me consolou, e aos teus pés me derramo, Senhor. E ao sentir, o teu imenso amor, teu perdão chegou em meu coração. E ao sentir o teu imenso amor, teu perdão chegou em meu coração.
La la la, 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 la la la. Eu me lembro dessa canção tão especial que nos acalma. Ela foi produzida, na verdade, no altar, né, Israel? Eu me lembro que nós ouvimos. Laralá, laralá, laralá. Aconteceram vários momentos como esse, né? Em que a gente, no momento da adoração, a gente ouvia vozes, né? E ouvia, era algo sobrenatural, assim, que eu até comento, assim, eu tenho saudades, assim, E a gente percebe como os nossos ouvidos podem captar, sim. se a gente estiver atento, se a gente estiver ligado. Eu quero ler um texto da palavra de Deus. Quero compartilhar com você nessa noite. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu aprendi hoje que nós, que nos convertemos, temos dentro de nós a capacidade de louvar a Jesus Cristo em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Por isso que o nosso querido escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas ele deixa claro que sempre, sempre, então não importa o que você está passando, isso é fazer um banquete no deserto. Não importa o que nós estamos passando, devemos oferecer ao nosso Deus um sacrifício de louvor. O que seria sacrifício? Algo que nos custe. Algo que não é tão fácil. Um preço, né? Um preço. E nós temos, às vezes, é fácil adorar quando está tudo bem. Levantar as mãos quando está tudo bem. Mas quando você, de repente, está com uma doença que o médico diz para você, você está morrendo. Como adorar a Deus diante de uma notícia dessa? Você está com uma dificuldade que os homens não podem te ajudar. Como você vai continuar adorando a um Deus bom, mas que agora chegou a sua vez de sacrificar? Né? Eu costumo dizer que a adoração, para mim, ela é um caminho que me conduziu até aqui. Isso não quer dizer que foi fácil, mas não quer dizer também que eu parei de adorar por causa de algo que me aconteceu. Até porque o Senhor me falou, Israel, que eu só conseguiria alcançar, só conseguiria chegar aonde a minha adoração chegasse. Então, existem coisas na nossa vida que nós só vamos alcançar depois que adorarmos. E isso é sacrifício. Não é somente a hora boa, o momento bom, mas sempre, em qualquer circunstância. Já adorei com meu filho quase morto nos meus braços, e o Senhor dizer para mim, agora que eu quero ouvir o teu louvor.
Já adorei em circunstâncias terríveis e o Senhor dizer: agora eu quero ouvir o teu louvor. Nesse momento que eu estou passando de enfermidade, e o Senhor diz assim: agora eu quero ouvir o teu louvor. E é impressionante como você é apurado, como um ouro refinado. Sim. E eu percebo, sabe, Israel, que até para você é mais claro perceber se você realmente ama o Senhor. Sim. Porque é muito obscuro quando você tem tudo, Uhum. quando você não é provado, né? Aquela canção, vamos tentar, só faz ela aí aquela, tu podes tirar tudo. Acho que é Bi, né? Mas eu não vou cantar não, não vou conseguir. Hoje não, mas eu vou ficar devendo essa para vocês. Tudo que eu tenho, retira meu véu, é isso? E sobrará você. Irmãos, essa canção é muito fácil cantar. Quem nunca passou por uma provação de renúncia. Tu podes tirar tudo, tudo que eu tenho, retira o meu véu. Meu Deus do céu. Quando eu comecei a escrever essa versão, é uma versão, eu disse: meu Deus, eu não vou cantar essa canção, não. Não vou, porque eu não sei se eu tenho capacidade de ser provada. Eu não sei se eu vou ser fiel de um dia cantar essa canção. E eu me lembro que Deus começou a me fazer perder coisas. Porque não é toda vez que você vai receber um sim, você também vai receber um não do Senhor para o nosso bem, para o teu bem. E eu me lembro do dia que o Senhor disse: eu quero isso de ti, que foi uma renúncia, da minha filha, por exemplo, para uma nação que a gente não tinha nenhuma ligação emocional com ela, nem familiar, nem espiritual, sinceramente. Sim. Não tínhamos nenhuma ligação nem espiritual e de repente Deus nos pede a Karine para dar para aquela nação. Eu tenho convicção que eu dei uma filha para uma nação. E foi muito difícil, irmãos. Muito difícil. Porque essas renúncias começaram a acontecer e aí eu me lembro que depois disso eu toquei essa canção. Tu podes tirar tudo, tudo que eu tenho. E eu percebo, Israel, o quanto muitos de nós, eu não vou dizer que a gente mente, não, apesar de que há quem diga que os crentes mentem muito quando cantam. Mas eu posso dizer que a gente não tem muitas vezes noção Sim. das entregas. O que tu já entregou para Deus assim que tu queira, que foi difícil. A minha carreira, né? É isso aí. Foi difícil. Eu falei uma vez para uma pessoa, a carreira que eu digo assim, eu tenho uma outra perspectiva hoje, né? Uhum. Eu continuo porque, como o pastor Guilherme sempre me instruiu, assim, me falou: Israel, eu não vejo você abandonando, eu vejo você de alguma forma sendo luz nesse lugar, então. Mas eu falei, contei para uma pessoa meu testemunho e falei: olha, quantas vezes eu me lembro de todos os dias em que eu abracei o pastor e ficava chorando, só chorando. Porque, assim, é diferente, né? Porque, como a senhora falou, assim, né? E a minha pergunta era: Senhor, tipo, se era para eu estar aqui, por que que eu fui para lá, né? Aham. A gente fica assim, né? Aham. A gente não entende. Mas, assim, aí eu falei: olha, as coisas. Assim, foi muito importante o papel do pastor na minha vida, o pastor Guilherme, a senhora também, claro. Mas, assim, quantas vezes eu fui abraçar o pastor só para chorar, assim, Aham. né? A Porque renúncia doía financeira, né, a Israel? renúncia financeira, Que tudo realmente, que a assim, gente estava quantas vezes eu me passando. lembro É, de tu chegar para ele e dizer assim: hoje eu recebi uma proposta que eu não vou nem dizer, gente, valor, assim, hum, lá em cima, e ele dizer só que é para ah,
Vai profanar muito, É, vai mexer muito com a minha unção, com aquilo que eu sim. acredito, né? Do que aquilo que Deus nos trouxe para um novo tempo, né, pastor? Exatamente, Acho meu que Deus do eu céu. tinha uma perspectiva diferente do que é a música e da arte em si, ou mesmo o que é adoração. Às vezes a Uhum, gente fala de adoração, né? uhum, Mas assim, eu da minha vida toda sou filho de pastor, uhum. né? A senhora sabe disso, e a vida inteira vivendo na igreja e cantando, não era adorando. A gente pode cantar É, e não adorar. Eu exatamente. entendi isso. Uhum, Porque eu cantava e não adorava, não sabia o que eu estava cantando. uhum. De fato, é como a senhora falou, da entrega, de cantar algo Sim. do pode tira tudo. Que Uhum. isso? Como eu tenho a dimensão, do jeito que eu me conheço, eu vou conseguir cantar, tu pode tirar tudo, tudo que eu tenho, né? É difícil e isso aconteceu. Mas eu falo assim da emoção, não pela tristeza, Uhum. né? Eu falo da Mas pela emoção assim, entrega, né? pela entrega e Uhum. assim o que eu vivi, o que Deus fez eu viver, assim, Uhum. né? Nesse tempo de aprendizagem com uma senhora e o pastor, como meus pastores, né? Me discipulando minha família, assim, sabe? Amém. Foi um tempo assim de que ninguém, só uma pessoa passando por isso Uhum. e compreendendo. E interessante que ontem eu encontrei uma pessoa ontem, para você ter uma ideia, que foi uma grande amiga nossa que trabalhava nessa área de produção lá no Rio de Janeiro. Sim, Nós encontramos ela ontem aqui. olha só. E ela falou assim: gente, eu me converti. E ela estava diferente, realmente. Uau. E Aleluia, ela, meu e ela Deus. assim, era X-tudo, né? Como a gente brinca, né? É. E ela falou assim: gente, as pessoas não conseguem compreender, mas eu assim, eu tenho uma vida nova. Glória a Deus, Ele, glória a olha, aí ela Deus. falou: olha, Deus tirou tudo de mim, porque eu sei que o que eu tinha eu consegui de uma forma que não era a que Deus queria. E aí Aleluia. ela falou assim: então agora eu vou começar tudo de novo, porque Uau, Deus quer de uma outra forma. Aí eu lembrei do nosso tempo, do teu começo. no meu começo, né? E foi tão maravilhoso que eu fiquei pensando outro dia assim: eu falei, caramba, eu ganhei de presente uma ida para Israel, para Jerusalém, logo após a minha conversão, Foi né? mesmo. Eu passei o quê? Mais de 10 anos longe do altar, né? Lembra que a senhora até Ah, falou? essa expressão é tão A senhora falou forte, né? assim, Muito forte. e assim, a senhora falou que, é, assim, Deus estava querendo fazer algo, né? Eu sei que a senhora orava muito, pastor, por mim, mas a senhora não podia intervir em algo que Deus estava fazendo, me tratando, né? Uhum. Toda a minha soberba e o meu orgulho, né? Toda aquela coisa que eu realmente, Era o nível que tu sem vivia também, Deus, né, Israel? e eu sem Deus, né, pastora? É Vem à tona verdade. todos esses meus defeitos, né, meu lado sujo, assim, humano, né? É, Mas assim, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a gente aleluia. conseguiu alcançar esse novo momento. Permitiu, né? Se Deus me, permitiu, que isso é muito assim, importante. que é outra coisa, né? Uhum. Um amigo músico me falou assim, Israel, mas para ser discipulado a pessoa precisa querer, né? E a gente Isso, falando sobre o músico aceitar ser ensinado, né? Aí eu isso, falei, exatamente, para ser exatamente. discípulo tem que aceitar, tem que enfrentar, vai Ser haver humilde, momentos né, Israel? que vai doer, né? A Exatamente. cajadada, né? A cajadada Exatamente. dói, mas tem um amor também, tem tudo junto, né, pastor? Tem um Exatamente. momento da correção, tem um amor, tem a gente, eu sempre sentia isso, a correção que dói, né? Porque Olha o versículo seguinte do sacrifício. Versículo 17 diz: Obedecei aos vossos guias e sim, sede submissos para com eles, com pois certeza. velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, Exatamente, né? A gente exatamente. percebe como realmente é um sacrifício, Sim, né? Obedecer, sim, com né? certeza. É um sacrifício. Os nossos filhos sabem disso, né? Uma vez um pastor que é amigo, acho que nosso, assim, né, conhecido, falou algo assim, quem aqui é crente? Aí a grande igreja, né, levantou, glória a Deus, levantou as mãos, ele falou assim, meus pêsames. Deus não precisa de crente, precisa de discípulo, Jesus precisa de discípulo, né?
Aí eu achei engraçado, mas ao mesmo tempo Aham. fiquei pensando, rapaz, realmente, porque o Verdade. discípulo é aquele que é ensinável, Exatamente, né? ensinável. É o que, que se submete, né? Pedro era engraçado, né? Que Pedro era todo Uhum. autêntico, né? Isso. Ele, até quando ele diz, não, Senhor, então, não, Senhor, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. E Aham. depois ele, não, Senhor, então lava logo a cabeça, lava Aham. tudo. Tipo, ele era assim. Mas foi o cara que, tipo assim, quando ele viu Jesus, ele pulou, né? Por mais que tenha sido passado por momentos doídos, assim, né? Pra ele, como ele Sim, era. Mas ele foi o único que pulou na água para encontrar Jesus desesperadamente, exatamente. né? Não esperou nem o barco, né? Exatamente. Mas é isso. Sobre essa entrega, Israel, né, que, gente, isso é tão sério, porque eu sei que nós discipulamos músicos e foi um tempo que Deus permitiu a gente discipular muitos artistas e pensa no coração diferenciado, é o coração do artista, né? Porque realmente ele tem um coração que o Senhor designou, aquele estilo de vida, aquele tipo de gente e, e é um tipo de pessoas de pessoa que vai ser colocado no altar do Senhor para ser apresentável. Então, essa pessoa, ela deve se submeter a alguém Sim, de confiança que carregue as escrituras, que carregue a palavra de Deus, que também se submeta à palavra de Deus. Então, não foi fácil para nós, como pastores, como tu está falando, e, e, claro, a gente percebeu a maturidade de alguns de ter se permitido e até abandonado coisas que era muito difícil uhum, abandonar, né, para viver para o Senhor e até renunciando muito dinheiro, né? Por exemplo, num período desse, como nós sabemos, a igreja evangélica, a igreja de Jesus Cristo, ela não concorda com essa festa pagã. Nós sabemos, nós não concordamos. Então, como era difícil nesse período para vocês, porque as propostas eram as mais poderosas financeiramente, né? E de repente, aquele homem de Deus que estava ali no altar do Senhor vinha para a gente e dizia: Olha, eu recebi uma proposta de tanto para cantar, para tocar, e eu vou renunciar. Meu Deus, nós ficávamos quebrados como pastores, porque a gente sabia que era difícil, mas eu vi o quanto hoje, Israel, por exemplo, já tem recebido de Deus a resposta dessa renúncia, né? Ele tem família, ele tem uma estrutura familiar, ele não se perdeu no caminho, né? Nós sabemos que o preço do mundanismo é muito alto, irmãos, é muito alto para um artista, principalmente como ele colocou, filho de pastor. Já conhecia. E a frase de uma canção que realmente marca muito a gente é: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Não sabe. Uma hora, eu me lembro quando Israel subiu a primeira vez no altar, meu Deus, ele chorava feito criança e não sabia o que fazer diante da presença de Deus, respeitando a presença de Deus. E a gente percebe a seriedade que esses homens de Deus que têm percebido que renunciar a coisas é necessária para que o Senhor seja exaltado em sua vida como testemunho de fé, como ele terminou de falar dessa amiga, né? E Israel, é, as canções que a gente começou a produzir também, né, Israel? sim, Ouvindo o Senhor ministrar. Eu me lembro sim, tu ouvindo em casa, né? Ficava às sim. vezes ouvindo, pastor, eu ainda não consegui captar, eu estou É, orando, pedindo a Deus aham, para Deus me dar a produção certa, né? sim. Como foi essa sensação de produzir secular para pessoas assim de renome, como, tipo, posso falar o nome de alguém, por exemplo? Pode, pode. Maria Bethânia, né? Produzia Maria Bethânia, escrevia e fazia, e de repente agora estava aqui na igreja produzindo canções ao Deus Criador dos céus e da É, terra e fazendo as coisas de Deus assim, né? E ele dizia: estou pensando, pastor, ainda não desenvolvi, não. É temor a Deus, né? Eu me lembro que tu falava isso, né? é diferente, né, professor? Assim, não especificamente a Betânia, porque eu participava lá,
né? Tinha um arranjador, inclusive que eu aprendi muito com ele, um grande arranjador, Jaime Allen. Mas assim, comecei a perceber a diferença, como essa questão que a senhora falou sobre a perspectiva da adoração, não da música em si. Uhum. E na verdade, esses artistas, eles possuem uma concepção, eles compreendem o nível do que eles estão cantando, né? Uhum. Isso é importante falar, porque a gente, não, porque eles não cantam. Não, quem canta um determinado tipo de música, ele sabe que está cantando. E Eu sabe acho que por quê. agora vai tá voltando aí um desnível total. Vai estar Uhum. havendo aí uma quebra total de quem é e quem não é. Né? Sim, Do profano e do sagrado. sim. Nós estamos percebendo aí que não vai ter mais a questão da Isso, vai ficar agora, mediador, não. isso, é Não vai muito ter. mais E explícito, vai porque ser muito mais explícito. a minha questão foi exatamente isso, foi que vocês, no momento do discipulado, começaram a me ensinar a ver a perspectiva espiritual de cada música, a não neutralidade das músicas. Sim, perfeito. A questão, por exemplo, eu mergulhei num contexto cultural, Sim. né? E aprendi muito, mas eu fui ver, depois eu comecei a ter uma visão sobre, peraí, ela tá falando sobre o quê mesmo? Ah, Uhum. sobre isso é uma entidade, né? É uma É uma invocação evocação, é um louvor a um Deus tal, né? a um falso É um Deus. falso Deus. Ou então, essa música ela é uma alusão ao adultério, Uhum. né? Então, assim, são questões bem complexas, assim, que a gente não passa a não perceber quando a gente vai só com a perspectiva Sim. cultural, né? E a espiritual fica de lado, sendo que eles próprios, eles têm uma ideia, um cuidado. Por exemplo, ela, Espiritual. ela ficava, por exemplo, Espiritual, meia né? hora Isso. consagrada, digamos assim, antes de entrar no Olha palco, então, só. tipo, antes de cantar. Ou seja, aí a gente vai, né? Já a pessoa, a gente É chega assim no normalzinho. culto, vai Uhum. normal, tá, come uma pizza, Uhum. vamos louvar. Não. Era num jejum, 30 minutos sem falar com ninguém, e ali guardado ia tocar, subia no palco para tocar. Então, ia com uma legitimidade espiritual, de fato, né? Uau. Não era uma coisa somente a música em si, Uau. né? E a gente Meu foi ver Deus. isso depois, assim, Foi eu falei, abrindo os foi olhos. abrindo os olhos a partir dessa perspectiva espiritual da música, né? Tipo assim, o que que ela traz consigo, Uhum. né? É, Davi, acho que é a maior referência desse sentido, né? Do quanto ele tinha ideia do quão sério era a adoração, né? Eu vi alguém falando algo, porque Davi não era perfeito realmente, mas ele tinha quando Deus disse que ele era um homem segundo o coração de Uhum. Deus, não foi à toa, né? Uhum. Porque eu ouvi alguém dizendo uma vez algo que eu achei interessante. Saul, quando pecou, ele continuou buscando outras coisas. Uhum. Davi, quando pecou, ele foi jejuar, Uhum. né? E E Saul buscou outras coisas só absurdas, né? absurdas. E Absurdas Davi diante de foi Deus. jejuar e Exato. orar. Ele só saiu depois que soube que o filho, né, que é o fruto do adultério, Do havia adultério. Tinha morrido, né? morrido, é. E Deus viu a sinceridade do arrependimento dele e disse: Você não vai morrer, né? Então Glória a era um nível Deus. muito alto ali, Exato. De né? E o que ele sinceridade, escreve de né? sinceridade, De de dizer assim, verdade. de falando, nos Salmos ele fala isso, né? Eu não Uhum. quero viver sem a tua presença Sim, sim, e me perfeito. dói Sim. tudo que eu estou passando assim e achar que o Senhor não está, né? Não está Não está comigo. comigo. Então, Enquanto eu me calei, né, é os meus ossos foram apodrecendo. isso. Então é muito forte, É, assim, muito muito forte. forte. E essa questão que você falou, né, na adoração é diferente assim porque eu preciso de uma conexão, de fato, Sim, né? Não é uma coisa, como eu falei para o pastor agora há pouco, assim, tecnicamente a gente compreende sim, como escrever ou como falar, né? isso. Mas o espiritual, ele vem de uma forma que, se você se permitir, você vai ouvir, né? Perfeito. Você vai ouvir algo, você vai, né? E se é para Deus a adoração, de fato algo sobrenatural pode acontecer. É o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje, e Exatamente. sempre, não é diferente. Depende muito da minha perspectiva. Se o culto racional, mas Sim. existe a minha humildade, né? Uhum. Deus vai trabalhar a minha humildade se eu me permitir, Sim, de uma forma que eu vou ouvir coisas que o meu intelecto não vai gerar, perfeito. né? E isso aconteceu, por exemplo, nessa música. Eu lembro que a gente começou a tocar e juntos a gente ouviu, começou a ouvir. Então,
Essa aí mesmo, eu tava pensando agora. Perfeito. Gente, eu tava no altar da igreja, quando de repente eu comecei a ouvir, foi assim. E essa canção, ela tem vários mistérios, mas vocês vão já saber que canção é essa. Eu comecei a ouvir e Israel começou a tocar. Eu comecei a ouvir no reino do Espírito, espiritualmente, e ele começou a tocar. E eu comecei a perceber que algo sobrenatural estava acontecendo ali naquele momento, e eu comecei a ouvir vozes espirituais cantando com a gente, enquanto ele fazia um solo na guitarra com essa adoração. E é inacreditável como nos marcou essa introdução. Se eu Sim. posso dizer que existe uma introdução espiritual que eu conheço, é essa, que nós recebemos no altar do Senhor, né? E foi um dos dias mais marcantes para mim também, porque Forte. tu foi produzindo e Deus foi confirmando e a igreja foi respondendo, né? É, E, enfim, foi foi um sobrenatural. mover sobrenatural. Foi de fato. sobrenatural. Uma coisa que, né, o, é, eu comentei uma coisa com o Zé Américo, né, Bastos, que estava aqui. Ele chegou a gravar no disco também aquele acordeão maravilhoso, né, Sim. de Nimes Carré. Aham, e meus carreiros. E aí eu fui parabenizá-lo com um arranjo que ele fez belíssimo, assim. Eu falei, Zé, olha, eu vou te dizer, você realmente é, você realmente se superou, assim. Esse arranjo é maravilhoso, arranjo de cordas e tal. Aí ele falou assim, não, Zé, quando é um arranjo comum, sou eu mesmo. Mas desse nível de arranjo aí, só Papai do Céu pra dar pra gente. Aí eu falei, Aleluia. aí eu fiquei assim, falei, olha, pra tu ver, né? Como são as coisas. É isso aí. Glória a É Deus. isso aí. Que bênção. Até, e ele já é cristão? Não, Ainda mas é não, uma mas pessoa que. reconhece, né? É, ele fala assim, não, Reconhece o temor do Senhor. Né? Que tremendo. Vamos tentar cantar ela, Israel. vamos lá. Oh, Jesus, me ajuda. Ai, Jesus. Quisera que o meu rei abrisse o céu pra mim. Quisera outra vez entrar no teu palácio de marfim. Cantaria só pra ele a canção do amor. Olharia em seus olhos e diria, cantaria só pra ele a canção do amor. Olharia em seus olhos e diria, sou tua amada noiva. Sou tua amada noiva. Sou tua amada noiva. Espírito Santo, sou tua amada noiva. Deixe-me entrar, estende o teu cetro. Quero entrar em teu palácio, desfrutar da tua presença, olhar para ti, olhar bem perto dos teus olhos. Sou tua noiva, quero entrar
aos teus pés, prostrada aos teus pés. Desejado noivo, desejado noivo, estende o teu cetro sobre mim e prova a tua justiça. Quero entrar, rei, sei que tu és rei, sei que tu és rei. Ergue o teu cetro, ergue o teu cetro, sei que tu és rei, sei que tu és rei. Estende sobre mim, sou tua noiva, careço da tua justiça, careço do teu amor. Permita-me entrar pelo novo e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho. Amado noivo, aleluia, meu Deus. Lindo. Amém. Rômulo, Deus te abençoe. Um grande abraço também. Janaína, é verdade, essa canção é linda. Que canção mais linda. Deus abençoe vocês, meus irmãos, por essa companhia tão preciosa. Estou lendo aqui tantos comentários lindos, abençoados. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe o céu da nossa cidade, tão profético. Nós estamos numa ilha, estamos numa montanha, um local de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Que o Senhor te abençoe. Nós vamos cantar mais uma em homenagem aos batistas, porque a gente vem de uma tradição batista, tanto eu quanto Israel. Eu me converti com 14 anos, mas eu tive minha avó foi batista, meu bisavô foi batista, e eu tive toda uma familiaridade batista com cantor cristão. Depois, algumas pessoas da minha família, do lado do meu pai, que até hoje, tradicionalmente, são da Igreja Cristã Evangélica, né? Então, cantar os hinos do cantor cristão era um momento único, né? E aí Deus levou minha tia para o céu, agora não tem muito tempo, mas já com 90 e poucos anos, foi missionária a vida inteira, abriu várias igrejas no interior, né? Nós temos um legado aqui dessa tia Osana Pacheco, da Igreja Cristã Evangélica, mas eu me lembro, sabe, Israel, ela me botando, tipo, senta aqui e vai cantar os hinos do cantor, me ensinando, né? E eu ali pacientemente, quer dizer, um pouco, né? Querendo correr para brincar, mas como essas canções me marcaram do cantor cristão, e lembrar que, irmã, se você tiver um tempinho para cantar com a sua filha, com seu filho, tiver um tempinho para colocar ele do seu lado, para cantar um hino de louvor a Deus, principalmente dos seus ancestrais, dos seus pais, que tiveram e que têm um legado espiritual, né? Do cantor cristão, da harpa cristã, não sei qual é o inário que você usa. Deixa esse momentinho. Olha aqui como é que eu estou hoje, lembrando da minha tia que me ensinou a cantar tantos hinos do cantor cristão. E é o que nós vamos fazer agora, cantar esse hino tão lindo, manso e suave.
suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele à porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, cante, vem já, aleluia. Alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem, pois que esperamos, Jesus convidando, convida a ti e a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Cante, vem já, vem já, vem já. Alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. A última estrofe. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Aleluia, vem já, vem já, São Luís, vem já, vem já. Alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem, vem. Se você ainda não aceitou a Jesus como teu Salvador e por acaso está agora junto conosco nessa live, esse é o convite manso e suave da parte de Jesus para você. Amém? Aleluia! Olha só, chega até a rouquidão vai embora, gente, com a inspiração do céu, né, Israel? Linda música. Eu queria... Desprovida de apetrechos, como é que se diz? Comerciais, né? Pode crer. Quando era feitas as composiçõezinhas com lágrimas. Candeeiro. Né? Com candeeiro e as lágrimas depois de um bom tempo de oração. Verdade. Sabe, Israel, eu nem sabia, mas amanhã pela manhã eu vou ministrar num retiro. Qual é a denominação, amor? Batista, né? Nós vamos estar ministrando amanhã no retiro pela manhã sobre adoração. E eu achei interessante, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre o avivamento dos moravianos, ele foi considerado, Zinzendorf, que foi o líder, né, do avivamento morávio, o príncipe das composições alemãs. Olha só. Vivendo e aprendendo. Pois é. Até eu estudei um pouco sobre o avivamento morávio e me surpreendi com essa notícia, lendo a Bíblia Despertamento Espiritual,
lá tem a notícia de que todo avivamento é precedido de De adoração. canções novas. E adoração, né? ou seja, a adoração, Adoração. ela é a base do avivamento, né? Exatamente. E aí ele fazia as composições, né? Com um detalhe muito importante, que é o que nós lemos aqui no início da nossa live, um detalhe muito importante: Cristo é o centro das canções. Sim, Então, nós chamamos isso de canções cristocêntricas, cristocêntricas. né? Exatamente. Então, ele tinha essa preocupação de trazer toda a pessoa de Jesus para ser cantada. Olha só, irmãos, como é muito diferente, né? E aí, com esse pensamento espiritual, depois de um avivamento de oração, diga-se de passagem também, não é bom. Ah, é um avivamento de oba-oba, não, não. Foi um avivamento de oração, oraram 120 anos sem parar. E dentro desse tempo, fizeram composições sobrenaturais ao ponto de tocar a Inglaterra, alcançar John Wesley, alcançar a denominação metodista. John Wesley se tornou, né, o líder, né, o fundador dos metodistas e com a influência dos moravianos. Então, observe aí como Deus traz as canções, ela faz parte. Sim. E essas canções aqui, meu Deus do céu, né? Elas têm toda uma história de avivamento. Eu quero agora pedir encarecidamente que Israel toque para nós, irmãos, porque eu acho que você já percebeu que toca violão inspirado pelo Espírito Santo, assim como tem pregador inspirado pelo Espírito Santo que prega, Israel inspirado pelo Espírito Santo toca. Então, eu queria muito que ele pudesse ministrar uma adoração. Vou tentar fazer aqui assim no improviso, né? Mas uma música conhecida, né? Falando sobre canções cristocêntricas, né? Então, fazer aquela música Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
saiu. Deus seja Ai, louvado. Jesus, te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, pelos dons revelados aos homens. Te louvamos pela música que nasceu desde a tua criação. Te louvamos, Senhor, pela preciosidade daquilo que o Senhor tem projetado nos nossos corações para te adorar. Obrigada, meu Deus. Te lembra do Brasil? Nesses dias de dor, nesses dias de calamidade, nesses dias de pecado, te lembra dessa nação e perdoa os nossos pecados. Nós nos arrependemos hoje, Senhor, aqui, nesse lugar, pelos pecados da nossa cidade e levantamos a Ti um altar de rendição, de adoração ao Teu santo e precioso nome. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa honra, recebe a nossa adoração, pois Tu és digno e o Teu nome jamais será profanado. Tu és poderoso e não há outro além de Ti. Tu és santo, glorificado seja o nome daquele que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por essa noite, pelos nossos irmãos que estão agora nos acompanhando nessa live. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está nos permitindo fazer esse projeto fluir. Obrigada, Senhor, pela vida de Israel que está comigo aqui hoje, pela nossa equipe que está aqui comigo em casa. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Visita o teu povo ainda hoje. Toca nos corações daqueles que estão distantes de ti. Favorece aqueles que estão pedindo tua ajuda. Te pedimos tua graça, tua misericórdia, por amor do teu nome. É o que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Israel. Obrigado, Quer falar pastora. alguma coisa mais? Só agradecer, pastora, mais uma vez. Estou super feliz, fiquei super feliz com o convite. Amém. É sempre prazeroso encontrar vocês. E, Amém. eu sou um babão, né? Sou. E eu queria, gente, na verdade, quando ele chegou, eu disse, não, bota o teclado, bota o violão, porque o produtor termina tocando tudo, né? Mas a especialidade, claro, é o violão, né? Mas... Eu tava com medo. Joel não assistiu nem Joel nem Rômulo, não, né? Ai, Rômulo, Deus te abençoe, Rômulo. Porque esse Rômulo, eu falei pra pastora, Rômulo veio aqui, cantou e tocou, pela voz. Joel, mesma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, plantar bananeira. Não precisou não, gente. Só o violão, vocês perceberam aí que é sério e para nós é um prazer, sabe por quê? Maranhense, filho da nossa terra e Amém. quantos talentos de Deus tem aqui, né? E eu espero um dia que a gente possa ficar cada dia mais desfrutando dos dons que foram derramados nessa terra. E eu espero que uma hora essa live se torne até o encontro desses homens, dessas mulheres de Deus, né, Israel? Sim, com certeza. Porque algumas Estamos pessoas já precisando. falaram. Exato, é verdade. Estamos sedentos. Olha aí, então vou começar a pensar nisso para a gente então marcar esse momento juntos. E eu creio que acho que o local que não vai poder ser esse aqui, né? Não, mas a Galion É. à frente. Os Tudo se estúdios da resolve. Galion aí, né? Tudo se resolve. Pastor, é interessante só falar sobre a questão do que foi também, eu me lembrei agora, gente, nessa oração final, Sim. me lembrando, eu me recordei do trabalho que nós fizemos com a Casa de Cultura, né? Que músicas que foram geradas, Sim, verdade. músicas temáticas, né? Sim, histórica. Históricas, e assim com uma linguagem brasileira, mas assim, Exatamente. que a gente não começou a não entender, né? Como é que... Exato. Eu mesmo falei assim, poxa, é engraçado que com as coisas que não são para Deus parece que fica mais fácil, né? É. Porque assim, não é a gente, né? Verdade, Vem e, assim, os arranjos as pessoas ouvem e dizem assim, caramba, Zé, que música Se vocês não essa sabem do que ele diferente. está falando, gente, a Casa de Cultura, ela faz alguns musicais, né? Dentre eles, o musical O Pão Açu e o musical Daniel de Latouche. O Pão Açu é sempre no primeiro semestre e Daniel de Latouche no segundo semestre. E aí, ele é o produtor da Casa de Cultura e eu espero que você depois, né? Até a gente pode, né, organizar, Claro, mas claro. também temos aí
no YouTube, No né? Tem YouTube. várias canções, né? Muito 2014, né, que foi a primeira, né? Foi 2014. 2014, né? O show. Lá é o ponto de partida, né, professor? Exatamente. Meu Foi Deus, montado, foi montado assim às pressas meu e tal. Deus, foi muito difícil, eu me tremendo todinha. Foi bem Foi no interessante. Teatro Oceano de Nazaré, Foi. né? E aí nós fomos caminhando e Deus foi. E quem assistiu acha que, pastor, foram 20 ensaios. Isso aí, meu Deus, irmãos, nem me lembra pensando no É milagre. melhor a gente não pensar nos pormenores agora, Meu né? Só Deus, pensa no glorificar. milagre. Foi demais, né? Mas assim, eu percebo também, né, como a casa ela nos abençoou, né? Sim, Nos sim. deu criatividade, Sim, com né? certeza. E hoje, sabe, Israel, nós estamos já organizando aí a possibilidade da casa se tornar uma faculdade, né? Hoje glória a nós começamos uma negociação e vamos ter, para começar, 3 cursos muito interessantes na Casa de Cultura, no segundo semestre, talvez, desse ano, se Deus permitir, estamos organizando. E um deles é o curso de História, claro. História da Igreja vai estar junto, né? Então, nós estamos desenvolvendo aí, eu espero que aí é a hora da Carla, né? Entrar aí verdade. na nossa equipe como professora universitária. E eu estou percebendo, inclusive, foi algo que eu recebi, uma carta do governo para trazer umas informações que todo museu recebe, e aí colocaram Faculdade Huguenote Daniel de la Touche. Aí eu, Isso. é Recebo, uma né, professor? revelação. E aí, né, Deus já tinha falado conosco e eu estou percebendo que está tendo aí. É Né? só Tu uma sabe vida. que já tem, né? Um tempão que a gente Foi fala tipo assim, disso, olha, né? lembra? Exatamente. Mas estejam orando pela Casa de Cultura Huguenote, Daniel de la Touche. Eu quero também agradecer a todos os mantenedores. E alguém me encontrou esses dias aqui no mercado, me abraçou e disse: como é que tá a casa? Está pagando aluguel? Eu estou ajudando. Eu fiquei tão feliz por aquela irmã que me abraçou. Eu disse: muito obrigada, eu agradeço. E nós estamos vencendo aí essa batalha. E, se Deus permitir, nós vamos comprar aquela casa, viu, Israel? Amém. Em nome de Jesus. Então, eu agradeço a sua companhia, agradeço as suas orações, né? Muita gente aqui. Deus abençoe, meus amados irmãos. Será uma bênção para nós continuarmos juntos. E até segunda-feira, se Jesus não voltar, até segunda-feira, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Israel. Obrigado, pastor. Obrigada, Galion. Deus abençoe. Obrigada, nossa equipe. Top, Galinha. Intercessores, né? Homem de Deus ali, Rodolfo, junto com a gente, com meu marido. Deus abençoe. Até segunda, gente.